Tem muito crente que tem medo do diabo, até descobrir que é o diabo que tem medo de você, porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Eu, quando era macumbeiro, não tinha medo do diabo por um motivo: eu não sabia que era o diabo. Há 10 anos atrás, queridos, há 12 anos atrás, para ser mais exato, quando eu morava no Rio de Janeiro, o meu pai era um homem muito rico. Meu pai comprou uma cobertura no bairro da Gávea, no Rio. Eu estive no Rio agora, tem 3 semanas pregando, e eu fui lá no apartamento onde eu morei. Meu pai comprou uma cobertura e deu de presente para minha mãe. Minha mãe achou a cobertura pequena, falou: muito pequeno, compra a cobertura do lado. Então meu pai comprou a do lado, quebrou as paredes, ficou uma cobertura de 700 metros quadrados. Ela falou: tá pequena, compra o apartamento de baixo. Ele comprou o de baixo. Moral da história: ele comprou 3 andares e foi furando. Então era um triplex. Irmão, só para você ter uma ideia, tinha telefone para você comunicar dentro do apartamento. Às vezes eu falava para a empregada: me encontra na sala tal. Meu pai fazia Cooper na minha sala. Aí minha mãe falou assim: eu quero mais uma coisa, eu quero construir uma igreja aqui em cima. Meu pai falou: mas aqui em cima onde? Ela falou: manda fechar em cima, constrói uma igreja em cima de tudo. Aí nós fomos falar com o engenheiro. É possível? Meu pai construiu uma igreja, imitando a Catedral da Aparecida, em cima do quarto da minha mãe. Então minha mãe subia aquelas imagens todas. Mas eu não entendia por que meu pai fazia isso com a minha mãe. Minha mãe entrava num shopping e gastava 3, 4 mil dólares em roupa. E meu pai pagava. 9 empregados para cuidar da minha mãe. Mas eu fui descobrindo quando fui crescendo: minha mãe era viciada. E meu pai tinha uma vergonha terrível. E meu pai queria comprar a minha mãe para que ela ficasse quieta, para que ela não desse trabalho. A minha mãe tinha um problema sério. Ela comprou um remedinho que muita gente toma, chamado Lexotan, e começou a tomar Lexotan. De 2 ela passou para 4, de 4 ela passou para 8, e de 8 ela passou para 16. Ela chegou a tomar uma caixa de Lexotan por dia. Então meu pai falou: vai para o psiquiatra, e começou a pagar a psiquiatra. Eu vi as formandas aqui de psicologia. Meu pai tinha uma piada, vocês não levam a mão. A piada era a seguinte: a psicóloga cria o castelo e o psiquiatra cobra aluguel. Meu pai falou: eu comprei o castelo para sua mãe, ela mora dentro, e estão me cobrando aluguel de todo jeito. 2 mil dólares por semana, Alexandre, eu gasto em médico. Os melhores psiquiatras do Brasil estiveram na minha casa. Um disse assim: olha, para acabar com o Lexotan, ela tem que trocar o remédio. Então você vai dar Valium, porque Valium é fraquinho. Depois de 4 meses, minha mãe estava tomando uma caixa de Valium e uma caixa de Lexotan. Aí o outro falou assim: para acabar com os dois, sua esposa está com um problema de lítio no cérebro, e nós vamos dar um remédio chamado Anafranil. Remédio violento, caixa preta, só compra com RG. E minha mãe ficou viciada em Anafranil, Lexotan e Valium. Eu via minha mãe ficar 1 semana na cama, sem tirar o penhoar. Não tomava banho. E meu pai tinha vergonha disso. Se minha mãe falasse: eu quero uma televisão 70 polegadas, ele mandava a Mitsubishi construir. Ele mandava a Philco inventar para pagar. Porque ele queria que minha mãe ficasse quieta e não desse isso, que isso não vazasse para o meio dos artistas, para o meio da onde ele trabalhava. Meu pai, há 12 anos atrás, tinha um nome tremendo. Era o humorista mais popular do Brasil. Não o mais conhecido, mas o mais popular. Índio Chavante conhecia Costinha. Quem não conheceu Costinha? Meu pai começou a ganhar muito dinheiro. A minha mãe, um dia, minha mãe é neta de italiano calabrês. Ou seja, ela fala 3 tons acima do meu. Agora ela está melhor, que se converteu. Mas ela falava muito alto. Mas um dia minha mãe saiu do quarto e falou: Alexandre, eu sou uma católica. A minha família era católica, apostólica e espírita. Católica porque todo mundo que nasce no Brasil se pergunta: o que você é? Sou católico. E ela era uma espírita fajuta. Mas um dia ela falou para mim: Deus é o único que pode me libertar desses remédios, Alexandre. Eu já fui em tudo que é psiquiatra, psicólogo, já fui em tudo, já fui até em vidente.
já fiz cirurgia espiritual na minha cabeça, não resolveu nada, mas eu vou atrás de Deus. Eu cato Deus onde Ele estiver. E saiu atrás de Deus. Um dia ela chegou na minha casa feliz da vida, falou: achei Deus. Falei: achou rápido, hein? Ela falou: achei. Eu vou ser seguidora de um homem chamado Allan Kardec. Conhece ele? Eu falei: não. Uma pilha de livros. Nosso Lar, psicografado por André Luiz. O cristianismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Allan Kardec é o pai do Espiritismo. E ela leu tudo. Fretou um jatinho, foi lá onde estava Chico Xavier, tomou um passe dele, pediu para psicografar alguma coisa. 6 meses depois ela chegou em casa chorando. Disse: Deus não está lá não. Falei: por quê? Porque eles falaram que para mim não tem jeito, é karma. Eu pequei demais. Reencarnei, estou reencarnando faz não sei quanto tempo, Alexandre. E eles falaram que essa é a última reencarnação, então está tudo despejando em cima de mim. Eu estou com um karma, Alexandre, que vale por uns 10. E eles falaram que não tem jeito não. Pode dar passe a vida toda, meu karma é muito grande, o meu vale pelo teu, pela família toda, está tudo em cima de mim. Agora, interessante, eu sei que tem pessoas aqui que já foram em alguma mãe de santo, ou não precisa nem ser mãe de santo, agora existe a nova era, que crê em reencarnação. E é interessante uma coisa: você nunca foi o faxineiro da rainha, você sempre foi a rainha. Já viu isso? Eles nunca falam: você foi a faxineira de Nero, eles falam: você foi Nero. A minha mãe tinha sido a rainha de Sabá. Depois ela foi sacerdotisa naquela cidade Atlântida. Mas onde vai a imaginação do homem? E a burrice também em acreditar num negócio desse. Até os mamonas que morreram, que consternou todo o Brasil. Até o Dinho já está baixando. Baixou agora não sei onde. Falando: não chore mais, o avião era para a direita, mas eu fui lá e dei um tapa, a manivela foi para a esquerda. Mas tem gente que acredita num negócio desse. Aí vem a mãe de Ná: cuidado que o shopping vai cair. Cai o shopping. Ela fala: eu não falei nada. Eu fui pregar perto de Londrina, o shopping de Londrina não consegue estrear, porque a mãe de Ná teve lá e falou que vai cair. Nenhum empresário quer pôr dinheiro lá, o prefeito está processando a mãe de Ná. Nós gastamos 10 milhões de dólares no shopping. A senhora vem amaldiçoar o shopping, a senhora vai ser processada. Minha mãe se desiludiu. Um dia chegou na minha casa mais feliz ainda. Falou: agora achei Deus. Onde está Deus, mãe? Eu vou ser seguidor da Seishonoe, um homem chamado Masaharu Taniguchi. Cheio de livro do Taniguchi. Me levou num culto deles. É bonito ver. Não, sem brincadeira, irmãos. O culto assim é bonito, eles falam umas palavras bonitas, mas daqui a pouco começa a adoração aos mortos. Aí que a coisa pega. Um dia eu estou lá, sentadinho com a minha mãe, e tem a sessão do riso. Ela me levou logo nesse dia. Todo mundo tinha que rir. Então um olhava para a cara do outro, começava a rir, porque eles falaram que a risada cura os mal. E eu fiquei sério olhando aquele monte de gente boba caindo no chão de rir. Eu falei: mas que é isso? Aí eu comecei a ter crise de riso, porque eu ficava olhando a cara deles. Um japonês rolando no chão e... Aí depois serviram um café e eu pensei: bom, vai vir uma torrada. Não, veio rosa. Eu pensei: que bom, vai distribuir, não é para comer. Minha mãe ficou viciada em rosa. Como comia rosa, minha mãe? Eles falam que é bom para digestão. Depois, todo mundo em silêncio. E eu lá quieto. Aí eles falaram assim: nós vamos colocar uma música, cada um vai sair do seu próprio corpo. E colocaram um monte de música, umas músicas, pareciam uns ventos assim, bonito. E fecharam os olhos. Minha mãe falou: eu vou dar uma volta aí, já volta aí. E o japonês falou: você pode ir para o sol, para a lua, para onde você quiser. E eu fiquei lá, um olho fechado e outro aberto, só olhando. E o japonês falou: agora eu estou sentindo que todo mundo já saiu. E eu estou lá. Eu falei: eu não saí não. Aí o japonês viu que eu não saí, veio para trás de mim.
Falou, diga, irmão, onde você está? Eu falei, tô aqui mesmo. Falei, eu tô tentando sair, mas meu corpo vai junto, japonês. Não tem jeito não. E se você não quer dar uma volta, não? Eu falei, eu tô tentando, mas meu corpo acompanha. Não dá para sair. Aí um dia ela chegou na minha casa chorando. Tinha uma oração chamada Shinzokan em japonês. Não sabe nem o que está falando, e tem que orar aquilo lá. Para chegar no Dissô, que é o paraíso da Seishonoye. Queridos, minha mãe chegou chorando um dia em casa, porque eles falaram assim, olha, teu caso já é mais grave. Haja Shinzokan e haja Dissô. Vai demorar. Teu caso é grave. A senhora está viciada. Minha mãe chegou chorando e falou, Deus não está na Seishonoye. Um dia ela chegou mais animada e disse, a última porta que eu bato, mas essa Deus está lá. Eu falei, o que você vai ser agora? Ela falou, macumbeira. Eu tive lá, Alexandre, o negócio é quente. Baixou teu bisavô, tua bisavó, a família toda que morreu estava lá. Reunião da familiar. Conversei com todos eles, teu avô está bem. Está enxutão. Você é macumbeira, Alexandre. Você é do candomblé. E lá vai ela pro candomblé. Primeiro Umbanda. Depois ela falou, Umbanda é fraquinha. E já mergulhou de cabeça no candomblé. Um dia ela chegou na minha casa e disse, Alexandre, eu vou ficar 3 dias trancada lá. Porque eles falaram que eu preciso fazer cabeça. Eu tenho muita mediunidade. Essa é outra coisa. Se você entrar num centro espírita, nunca você não tem mediunidade. Sempre tem. E sempre tem muita. E sempre pai de santo fala, precisa desenvolver. Eu conheço que eu já fui um. Tem que desenvolver. Isso é muita mediunidade, não tem nada, mas eles falam, tem que ter. Então, tem muita. Olha, minha mãe ficou 3 dias trancada num quarto para ficar curada dos remédios. Rasparam a cabeça da minha mãe, careca. 3 dias tomando sangue de bicho e comendo comida podre, porque eles prometeram que Yansan ia libertar minha mãe. Depois dos 3 dias, que eu não posso contar muita coisa, porque senão você ia enjoar, deram um banho na minha mãe com uma erva que fedia. Ai, como fedia aquela erva. 1 quilômetro, você sentiu o cheiro e falar para ela, 3 dias você não pode tomar banho, que é para descarregar. Minha mãe foi para casa, tadinha, careca e fedida. Eu morava no 15º andar. Quando ela chegou no primeiro, meu pai falou, que cheiro é esse, Alexandre? E ela pegou o elevador, ele falou, o cheiro está subindo. Ela tocou a campainha e falou, o cheiro está na porta. Quando olhou minha mãe careca, com os fiapos, ele falou, Laurete, querida, que fedor é esse? Ela falou, é para descarregar. Ele falou, pois não, vai, o banheiro é ali, ó. Ela disse, não, 3 dias eu não posso tomar banho. Agora é uma prova de amor. Ele falou, não te amo tanto assim não, eu vou pro hotel. Você fica aí. Careca eu aguento, fedendo ainda não, Laurete. Eu vou dormir na cama com você, não tem jeito não. E foi pro hotel mesmo, falou, quando você tomar um banho, você me liga. Minha mãe se trancou no quarto, eu mandei comprar uns Bom Ar, sabe Bom Ar? E ficava passando, que ó, irmão, era fedia demais, passando. Um dia minha mãe dormiu, eu dei um banho de Bom Ar nela. Quase matei minha mãe, porque entrou no olho. Bom Ar. Ela pediu um café, os 9 empregados ficavam falando, leva você que eu levei ontem, vai você, vai. Por causa do fedor. É fedor demais. Mas que erva fedida aquela. 3 dias depois meu pai voltou, falou, ó, tomou um banho, tomei. Então eu volto para casa. Voltou, meu pai voltou. Aí minha mãe disse, olha, Alexandre, você tem que ir no centro. Falei, fazer o quê? Não, você tem que ir lá, porque amanhã eu vou receber a tal da Yansan. Você tem que ir ver, Alexandre. É uma noite especial. Lá fui eu pro centro, sexta-feira. 00:30, baixou a Yansan nela. E não baixou só a Yansan, baixou 5 pombagiras atrás. E eu vi minha mãe tomar 1 litro de pinga. Se você nunca viu, se nunca participou de uma sessão,
Talvez você ache fantástico demais, mas eu já participei de muitas. 1 litro de pinga no gargalo, e não ficava bêbada. E quando o espírito saía, até o cheiro de pinga sumia da boca dela. E eu disse: mãe, a senhora fica muito mudada? Ela disse: não, mas eu vou ficar curada, Alexandre. Eu vou ficar curada. Eu estou dando meu corpo para eles e eles falaram que vai me curar. Aí o pai de santo olhou para mim e falou: Alexandre, você tem mais mediunidade que ela. Eu tinha 13 anos para 14. Alexandre, você vai ser o maior pai de santo do Rio de Janeiro. Com 14 anos eu recebia 8 espíritos dentro de um centro. Com 15 anos eu já estava sendo preparado para ser um pai de santo. Com 15 anos eu já saía do meu corpo, ia para outros lugares. Isso é uma coisa muito difícil de explicar, porque nem eu sei muito bem o que acontece. Mas você sai do seu corpo literalmente, como viagem astral que a Nova Era fala, mas no Espiritismo chama desdobramento. Saía do meu corpo, ia para outros lugares. E eu disse ontem que o pai de santo falou para mim: tem 3 lições que você vai aprender para nunca fazer. Não faz macumba para crente, macumba em crente não pega. E não deixa pastor orar por você, porque pastor pôs a mão em você, você está perdido. Então eu tinha pavor de crente, horror a crente, tinha medo de... Comprei uma Bíblia um dia. O diabo me cegava, né? Um dia eu falei pastor assim: pastor, eu estou assistindo Rex Hamber. Ele falou: não faça isso. Assiste filme pornográfico, mas Rex Hamber não. Pastor Rex Hamber tinha um programa na televisão. O pai de santo falou: não assista esse homem. Jimmy Swaggart, fuja. Piorou, pior que o Rex Hamber. Não assista, porque eles fazem lavagem cerebral. Lá no Rio de Janeiro não chamava crente, chamava os Bíblia. Os Bíblia é tudo ignorante. Você conhece algum rico Bíblia? Só pobre. Falei: é verdade. Ele falou: então é tudo burro, tudo ignorante, Alexandre, fuja deles. Crente acreditar que Adão e Eva existiu, o que é isso? Que Jesus estava lá na cruz e ressuscitou? Não, fica longe deles. Eu tinha medo de crente. Comprei uma Bíblia. Ele falou: o dia que você lê a Bíblia, o Espírito vai te pegar. Ficava fechadinho porque não podia ler. Usava branco todo dia. Um garoto de 15 anos, irmão, quer jogar bola? Não pode, porque o Espírito falava: hoje você não vai jogar bola. E acabou. 3 horas da manhã, estou dormindo. Eu tinha clarividência em último grau, via os Espíritos como estou vendo você. O Espírito entrou no meu quarto e falou: compra 100 garrafas de pinga e me entrega no cemitério tal. Eu falei: mas são 3 horas da manhã. Ele falou: o problema é teu. Sumiu. E se eu não fizesse isso, quebrar a minha perna, e eu podia morrer. Eu quero dizer uma coisa aqui: macumba pega e mata, só não pega em crente. Cheio do Espírito Santo, que crê na palavra. Um dia uma crente, eu fui viajar lá em São Paulo, eu estava lá em São Paulo, a crente falou: vamos na minha casa orar por mim, porque tem macumbeiro do lado esquerdo e do lado direito. Eu falei: então, minha irmã, você profetiza que eles serão salvos? Não, mas eles jogam macumba no meu terreno. Eu falei: macumba não pega em crente, querida. E se pegar? Eu falei: você precisa nascer de novo, porque Jesus Cristo detém o poder no céu e na terra. Lá no centro meu nome não era Alexandre, meu nome era Cavalo. Cavalo dos espíritas, dos espíritos. Um dia minha mãe olhou para mim e disse: Alexandre, 7 meses que eu entreguei meu corpo, mais do que 7 meses, 1 ano que eu entreguei meu corpo aos espíritos. Recebo, passo vergonha, bebo pinga, e eles não vão me libertar. Já falaram que eu vou ficar viciado em remédio, porque meu caso não tem jeito, é karma. Pois fica sabendo, Alexandre, no centro espírita eu não volto mais. Eu falei para ela: então fique sabendo, compra seu terreno no cemitério e prepara teu enterro, mãe, porque a senhora vai morrer. E ela não pisou mais no centro. E um dia eu estou dormindo e a pombageira que ela recebia apareceu para mim e disse: diga à sua mãe que nós vamos matar ela, mas antes de matar, nós vamos deixá-la louca, que é para ela aprender a nunca mais brincar conosco. Eu disse: mãe, a senhora vai ficar louca. Ela falou: eu fico louca, mas no centro eu não volto mais. Era a última porta que eu ia bater, eu te avisei. Agora eu não quero mais saber de nada. Um dia, 8 horas da manhã, eu acordo com meu pai gritando por socorro. A minha mãe estava tendo uma convulsão na cama,
babava igual um cachorro, não sabia o próprio nome, não sabia onde estava, não sabia quem era o Costinha e não sabia quem eram os filhos. O psiquiatra foi chamado, ela espancou os psiquiatras que foram lá. Teve que pôr ela numa camisa de força e internar ela no pior hospício do Rio de Janeiro. Uma semana depois o médico ligou para o meu pai e disse: a sua esposa está dando problema demais, Costinha. Já espancou os enfermeiros que chegou, os médicos têm medo dela. 4 dias ela não dorme e não come. Nós já estamos dando mais de 40 comprimidos para ela poder dormir. Ela não dorme, ela vai morrer e eu não serei responsável pela morte dela. Ou o senhor contrata um enfermeiro particular para cuidar da sua esposa, ou o senhor tira ela do meu hospital, porque se ela morrer aqui eu não sou culpado. Meu pai falou: então faz uma lista dos melhores enfermeiros do Rio de Janeiro. E o médico deu uma lista com os melhores enfermeiros do Rio de Janeiro. Falou: está aqui, Costinha. E o meu pai apontou o dedo no meio da lista. Falou: eu quero esse aqui. E foi contratado um enfermeiro chamado Álvaro. O que meu pai não sabia, nem o diabo, nem minha mãe, nem ninguém, que era aquele enfermeiro era um crente pentecostal cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio de Deus. Aquele enfermeiro chegou, olhou para meu pai e disse: Costinha, daqui a 2 dias a sua esposa está fora daqui. Porque ela não nasceu para viver dentro de um hospício. Ele disse: mas como é que o senhor fala isso? Já espancou os psiquiatras, tu tem medo dela? Esse é o hospital mais caro do Rio. Ele falou: porque eu conheço um médico que é o melhor médico do mundo. E ele trabalha pai e filho, em família. E outra, não cobra nada. Meu pai falou: oh, que beleza. Cobra nada? Nada. E você vai contratar ele? Ele falou: já contratei há 10 anos atrás. Trabalha comigo. E vai tirar sua esposa daqui a 2 dias. Os médicos chamaram o enfermeiro e falou: o senhor vai entrar sozinho no quarto? Porque a gente amarra ela, ela quebra as correntes lá. Eu vou entrar sozinho. Mas sozinho? Ele falou: não, sozinho eu não estou, é que você não pode ver os acompanhantes. E entrou no quarto. Eu não sei o que aquele enfermeiro fez. E nem falou, só sei uma coisa: 2 dias depois minha mãe teve alta. E quando ela entrou na minha casa, ela disse: Alexandre, eu acho que eu vou ser crente. Eu falei: mãe, a senhora já não bate bem. O crente piorou. Porque os crentes é louco. Ela falou: mas o enfermeiro é crente. Eu falei: ele pôs a mão na tua cabeça? Pôs. Eu falei: então você está perdida, mãe. Orou. Eu falei: então já era. Só ficou louca. Fez uma lavagem cerebral, mãe, na tua cabeça. Ela disse: não. Ele falou que o Deus dos crentes é o Deus Todo-Poderoso. E disse mais: que não adianta eu ficar correndo, que é só eu abrir minha boca com sinceridade e Deus vai falar comigo. Eu falei: estou falando que a senhora não bate bem, como é que Deus vai falar com a senhora? Ela falou: isso é problema dele, eu vou falar com ele. Se trancou no quarto e começou a discutir com Deus. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Tem muita gente que quando está em apuro gosta de correr para a casa de profeta. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você. Porque Deus não manda recado, Ele é teu pai, mora dentro de você. Quando Deus quiser falar com você através de um profeta, pode ficar onde você está que o profeta te acha. Amém? É antibíblico ir atrás para casamento. Conheço alguns que o marido é incrédulo, está orando para o marido morrer. Corre atrás do profeta, mas corra atrás de Jesus. Amados, a minha mãe se trancou no quarto e começou a brigar com Deus. 1 hora brigando. Os empregados e eu tudo na porta ouvindo. E ela gritava: Deus, mais de 35 anos eu te procuro, Deus. E o Senhor nunca falou comigo. Eu tomo 3 caixas de remédio por dia. Tem semanas, Deus, que eu não tiro minha roupa de dormir. Não tomo banho há 3 dias. E agora vem um crente dizer que todas as portas que eu bati estão errado. Que o Deus dos crentes, que é o Deus Todo-Poderoso. E que eu não precisava passar por humilhação de tomar sangue de galinha e sangue de boi para te chegar até ti. Pois então, Deus, eu estou gritando aqui, o Senhor vai ter que me ouvir. Eu lhe dou 1 minuto para o Senhor falar comigo.
Porque se o Senhor não falar comigo em 1 minuto, o Senhor não é poderoso nem aqui nem na China. E eu não quero mais conversa com o Senhor. Irmãos, eu fiquei do lado de fora, os empregados falaram, Deus vai mandar um raio na cabeça dela. Vamos sair de perto. Que vai que o raio chicoteia e cai em nós aqui, vamos sair de perto. Minha mãe abriu a porta e falou, Deus, 1 minuto. Porque há 35 anos que eu estou atrás da verdade. Se o Senhor me falar, quem está com a verdade? Se é os espíritas, se é os budistas, se é os muçulmanos, se é os crentes, seja lá quem for, eu vou seguir essa religião. Só me fale quem é a verdade. Alexandre falou para mim, eu estava no meio do corredor, falou, coloca o cronômetro aí, porque Deus tem 1 minuto para falar comigo. E ficou no meio da sala esperando Deus falar com ela. Eu coloquei o cronômetro, falei, ai, ai, ai. Até eu já estava pedindo, falei, Deus, fala com ela que ela vai ficar brava demais se eu não falar. Ela tá fera, só conhece ela. Italiana, calabresa, mafiosa. Não, mafiosa não era não. Ela falou, quanto tempo passou? Eu falei, 20 segundos, ainda falta muito, mãe. Mas mãe, como é que Deus vai falar com a senhora, mãe? Cai na real, mãe. Só gritou lá, o prédio inteiro ouviu. Ela falou, Deus deve ter escutado. Mas se escutou, mas como é que Deus vai falar com a senhora? Como é que Deus vai aparecer aqui? Ela falou, isso é problema dele. Quanto tempo? Falei, 35. Eu falei, eu vou começar a falar só 35, para não chegar nunca no minuto. Mas não chegou nos 40 segundos, havia uma mesa do lado de onde ela estava e tinha um telefone. Toca o telefone. E ela atendeu. E uma voz disse para ela assim, olha, eu não conheço a senhora, mas eu estava trabalhando e o Espírito Santo me deu seu número e disse para mim, você tem 1 minuto para ligar para essa mulher e dizer que a verdade que ela procura não está em religião nenhuma, tem um nome, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus. A minha mãe caiu de joelho chorando e falou, Alexandre, Deus acabou de falar comigo. Eu falei, mas pelo telefone, mãe. Você ligou a cobrar, nós estamos perdidos. Eu vou mandar a conta pro céu. Ela falou, você pode rir, pode fazer o que você quiser, mas daqui para frente eu sou crente em Jesus. Entrou no quarto dela, pegou os remédios e jogou fora.